Você já se perguntou o que realmente está por trás das decisões de Vladimir Putin? Por que ele hesita em aceitar um cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos e aceito pela Ucrânia? Seria uma jogada estratégica ou um sinal de que a guerra está longe do fim? Nesta quinta-feira, 13 de março, Putin finalmente se pronunciou sobre a proposta de trégua de 30 dias. Mas ao invés de simplesmente aceitar ou rejeitar, ele fez algo que poucos esperavam. Colocou uma série de condições que podem mudar completamente o rumo do conflito. E no vídeo de hoje, vamos analisar cada um desses pontos, entender quais são os reais interesses da Rússia e como isso impacta a geopolítica mundial. Então, fique comigo até o final, porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores dessa negociação. A proposta de cessar-fogo surgiu como uma tentativa de aliviar a tensão no conflito. Com o apoio de Washington e a aceitação de Kiev, parecia que estávamos diante de um possível avanço diplomático. Mas a resposta de Putin mostrou que a realidade é bem mais complexa. O líder russo afirmou que, apesar de não descartar totalmente uma trégua, existem obstáculos que impedem sua aprovação. O primeiro deles é o envio contínuo de armas para a Ucrânia. Para Moscou, qualquer pausa que permita Kiev se rearmar e fortalecer suas tropas é algo simplesmente inaceitável. Outro ponto levantado por Putin é a falta de garantias sobre como esse cessar-fogo seria monitorado. Quem garantiria que a Ucrânia respeitaria a trégua? E o que aconteceria caso o acordo fosse violado? Essas são perguntas que, na visão do Kremlin, precisam ser respondidas antes de qualquer negociação avançar. Mas talvez o ponto mais polêmico seja a questão territorial. Putin deixou claro que não permitirá que as forças ucranianas que ainda estão em partes da região de Kherson simplesmente se retirem pacificamente. Ele defende que esses soldados devem se render, o que mostra que a Rússia continua priorizando a recuperação total do território que considera seu. E enquanto as negociações acontecem, os combates continuam. No mesmo dia em que Putin discursou, Moscou anunciou a retomada de Sudzha, uma cidade estratégica que havia sido conquistada pela Ucrânia no ano passado. Essa vitória não é apenas territorial, mas simbólica, porque reforça a ideia de que a Rússia tem conseguido reverter os avanços de Kiev no campo de batalha. Putin e Trump, uma relação estratégica. Outro fator que pesa nessa decisão de Putin é a relação com os Estados Unidos. Desde que Donald Trump voltou ao cenário político, a postura americana em relação à Rússia tem mudado bastante. A proposta de cessar-fogo aceita pela Ucrânia, mas apoiada por Trump, coloca Putin em uma posição delicada. Por um lado, aceitar a trégua poderia fortalecer os laços com Washington, o que seria interessante a longo prazo. Mas, por outro, isso significaria dar um tempo precioso para a Ucrânia se reorganizar e reforçar suas defesas. E com o envio de novas ajudas militares ao governo ucraniano, esse cenário se torna ainda mais complicado para Moscou. Em meio a tudo isso, Putin fez questão de enfatizar que quer discutir os termos diretamente com Trump. E o presidente americano, por sua vez, já declarou que está aberto a essa conversa. Mas também deixou um alerta: se a Rússia não aceitar negociar, novas sanções podem ser impostas. Ou seja, os Estados Unidos ainda têm cartas na manga para pressionar o Kremlin. Essa possibilidade de novas sanções coloca Putin em uma encruzilhada. Se por um lado ele deseja manter uma linha de diálogo com Trump, por outro, sabe que qualquer concessão pode ser vista como um sinal de fraqueza. Além disso, o impacto econômico de novas restrições ocidentais pode dificultar ainda mais a sustentação da guerra a longo prazo. Ações feitas logo no início da guerra apontam que Moscou já enfrenta dificuldades financeiras devido às sanções anteriores, e uma nova rodada de restrições poderia atingir setores estratégicos, como o energético e o bancário. Isso poderia limitar ainda mais o acesso da Rússia a tecnologias essenciais e investimentos estrangeiros, prejudicando sua capacidade militar e econômica. As verdadeiras condições de Putin. Agora, a grande questão é: o que exatamente Putin exige para aceitar um cessar-fogo? Além de impedir que a Ucrânia se reabasteça militarmente, Moscou também busca garantias que Kiev não tentará ingressar na OTAN. Essa é uma demanda antiga do Kremlin e remonta a negocia. No entanto, com o tempo, essa possibilidade se tornou cada vez mais improvável. O Ocidente já indicou que aceita barrar a entrada da Ucrânia na aliança militar, mas não está disposto a aceitar outro pedido de Putin: a desmilitarização total do país.
Outro ponto crucial para a Rússia é a manutenção do controle sobre os territórios já ocupados. Hoje, cerca de 20% do território ucraniano está sob domínio russo, e Putin não pretende abrir mão dessas áreas sem garantias que sua influência será preservada. A conclusão: diante desse cenário, fica claro que estamos longe de um consenso. De um lado, Putin acredita que está em vantagem militar e não vê sentido em interromper sua ofensiva. Do outro, a Ucrânia precisa urgentemente de uma trégua para reorganizar suas forças e garantir mais apoio do Ocidente. E enquanto Trump tenta intermediar um acordo, as exigências de Putin tornam essa negociação ainda mais complicada. No fim das contas, um cessar-fogo real ainda parece distante. Mas e você? O que acha? Putin realmente quer a paz ou tudo isso faz parte de uma estratégia para ganhar tempo e consolidar seus avanços? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate ainda vai render muito. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever aqui no Radar Político e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Ah, e tem mais um vídeo te esperando na tela agora mesmo. Clica lá e continua com a gente. Nos vemos no próximo vídeo.